Conheça o consultório do Dr. Gustavo Belossi, seu especialista em cirurgia bucomaxilofacial. Aqui você encontra soluções para traumas da face, reconstruções ósseas, cirurgias ortognáticas, implantes dentários, disfunção temporomandibular, extração de sisos e muito mais. Venha nos fazer uma visita. A Irmandade do Hospital de Nossa Senhora das Dores, em Ponte Nova, tem 150 anos de história. Entre as especialidades em que somos referência para a região está a oncologia. Oferecemos o tratamento completo contra o câncer, com consultas, exames, cirurgias, quimioterapia e radioterapia. Irmandade do Hospital de Nossa Senhora das Dores. Nossa missão é cuidar de você. Olá, seguidores do canal Brenda Santonioni. Estamos aqui mais uma vez, eu sou Eliane Messias, psicóloga e por hora apresentadora, substituindo a minha querida Brenda, que em breve vai estar de volta. E hoje, tendo o prazer de receber a doutora Carolina de Mendonça. Boa noite, Carolina, como vai? Boa noite, um prazer estar aqui, agradeço a oportunidade, e vamos começar a falar um pouco de medicina integrativa. Isso, seja muito bem-vinda ao canal Brenda Santonioni. Com certeza, eu tenho a certeza absoluta que você vai poder acrescentar muito para os seguidores do canal, falando dessa medicina tão nova, tão inovadora, que vem agora, para trazer para a gente aí muita coisa boa. Então, Carolina, você pode contar para nós sobre a sua trajetória na medicina e o que te levou a especializar-se em medicina integrativa? Bom, inicialmente eu me formei em medicina na Universidade Federal de Juiz de Fora, no ano de 2006, Uhum. Logo em seguida eu já me mudei para a região de Viçosa, comecei a trabalhar em PSF, na saúde da família, no ano de 2007. E, ao mesmo tempo, eu já iniciei algumas pós-graduações. E também comecei a fazer alguns plantões de emergência, aqui na nossa região. Uhum. Durante esse período, eu me especializei com a prova de titulação de médica de família. Sim. Então, pelo Conselho Federal de Medicina, eu sou especialista em medicina de família e comunidade, Aliás, uma especialização que eu acho linda também. É uma especialização que a gente tem essa medicina voltada para a pessoa, Então, Sim. é uma medicina que consegue abordar as várias etapas da vida. E tem sempre essa já visão da prevenção, da prevenção da doença, da manutenção da saúde. Então, eu me tornei especialista nessa área e logo em seguida eu ingressei no serviço público, e hoje eu atuo na área de perícia médica. Ah, sim. Que é uma área na área previdenciária, Sim. Que a gente faz avaliação da saúde das pessoas e avalia os direitos de lei, de Sim. afastamentos, e todas as outras possíveis concessões que são possíveis fazer, dentro da solicitação. Então, ao longo desses 12 anos de carreira na perícia médica, eu pude identificar os diversos adoecimentos das pessoas, Sim, muitos, Infelizmente. E as principais motivações, nas quais as pessoas estão se adoecendo e se afastando, dos seus trabalhos, Durante esse período desses 12 anos, eu também fiz uma pós-graduação em medicina intensiva, trabalhei alguns anos dentro de uma UTI. Nossa. E também, nessa fase, conheci mais a profundo sobre os fatores que levaram as pessoas a esse nível de adoecimento. Até chegar ao ponto de estar numa UTI, da necessidade da terapia intensiva. E
Então, assim, ao longo de todos esses 18 anos de já formada, a gente vai tendo percepções, né, de adoecimentos, do que a medicina tradicional é capaz de curar, dos avanços da medicina, das tecnologias hoje que estão disponíveis para a gente. E com a pandemia, a gente começou a ter mais acesso às informações, e aí eu comecei a ter um direcionamento para esse olhar além, né? O olhar além da medicina tradicional, esse olhar da medicina com a visão do integral, né? Sim. E comecei a fazer alguns cursos direcionados para isso. Cursos de longevidade humana, né? E dentro desse novo entendimento, eu senti a necessidade de estudar um pouco mais sobre a nutrição. Sim. Então, eu fiz uma especialização em nutrologia, que eu terminei no final do ano passado, né, essa especialização. Ótimo. E esse ano eu iniciei uma outra pós-graduação, que é em Medicina Funcional Integrativa, né, que é exatamente aonde eu me encontrei e aonde eu estou pretendendo iniciar essa nova carreira na área médica. Que ótimo, que ótimo. Então, fala pra gente, então, como que é essa abordagem da medicina funcional integrativa em relação aos pacientes? Ou seja, né, o que ela tem de diferente da medicina tradicional? Então, é uma medicina que a gente aborda muito o paciente como um todo, né? Então, a gente tem, assim, uma exploração muito grande dos sinais e dos sintomas que o paciente apresenta. Sim. A gente tem uma escuta, né, bem qualificada de toda a clínica, toda uma queixa clínica. A gente aplica questionários de sinais e sintomas e a gente faz uma busca bem assim, de uma forma integral para conhecer aquele paciente. Bem detalhada, né? Bem detalhada mesmo, assim. As consultas são bem demoradas porque a gente precisa de ter tempo de conhecer o nosso paciente. Né? Associado a isso, a gente também pede exames laboratoriais, exames de sangue, urina, exames de fezes, né? Nossa rotina de exame de sangue é uma rotina bem completa. Ela busca avaliar não só marcadores de doenças, mas também indicadores, né, de riscos cardiovasculares e riscos de inflamação. A gente também busca o entendimento dos micronutrientes, né, das vitaminas. Tem também a situação da gente estar entendendo o grau de intoxicação que esse corpo está sendo submetido, né, pelas práticas diárias que a gente tem. Então, é uma visão bem completa do paciente, é bem interessante, assim, essa abordagem. Que interessante, né? Você falou que a consulta ela é demorada, né? Então, só aí a gente já vê que tem uma diferença, né? Porque muitas vezes a gente vai no consultório e é uma consulta ali rápida, uma avaliação breve dos seus sintomas. Então, pelo jeito, vai investigando muito a vida, né, da pessoa, as práticas dela no dia a dia, não é? Sim. Não é uma entrevista direcionada para uma situação, né? São várias. A gente busca ali a queixa principal, né? A maior motivação daquela pessoa tá ali buscando você. Mas, além disso, a gente tem que ter todo o entendimento, né? Todo o entendimento que inicia no histórico de como que essa pessoa nasceu, qual foi a via de parto, toda a sua fase infantil, né, de como que foi o desenvolvimento, né, e dali para diante como que é a vida da pessoa, como que é a relação dela com as suas atividades diárias, suas necessidades diárias, né, o que ela realmente se dedica, quais são as dificuldades que ela tem, e sempre na busca de tentar entender o que pode ser feito para melhorar a qualidade de vida do paciente. E dessa forma, então, Carolina, como que você avalia, então, a condição de saúde dos seus pacientes? Existem testes específicos que a medicina funcional integrativa aplica? Sim, existem inúmeras tecnologias hoje em dia, né? E eu, basicamente, utilizo hoje uma polissonografia em domicílio, né? Um aparelhinho, depois eu vou te mostrar melhor. Utilizo a bioimpedância,
também, que é uma prática já utilizada de rotina das nutricionistas, né? Sim. Mas a gente hoje eu utilizo uma máquina que é uma terceira geração, ela tem uma visão um pouco diferente, né? Além desses dois equipamentos, eu me apoio também em bastantes exames genéticos, né? Então, eu utilizo a coleta de material genético é muito simples, é um cotonetezinho, a gente raspa esse cotonete por dentro, né, da mucosa do rosto, na boca por dentro, né, a gente raspa de um lado, utiliza o outro do outro lado, encaminha para o laboratório libera um painel genético e que vai nos orientar também, né, na busca do entendimento desse paciente, né, dentro da sua individualidade. O teste genético permite nos mostrar polimorfismos, dificuldades de assimilação de algumas substâncias. Então, a gente consegue nos orientar no sentido, assim, do que realmente é melhor uma suplementação, o que seu paciente vai conseguir assimilar, né, a via melhor de prescrição de um nutriente. Né? Então, assim, é uma análise bem completa e com a utilização da tecnologia. É interessante. Você falou um detalhe que pode parecer bobo, mas conversando com uma outra profissional integrativa de saúde, né, não aqui em Viçosa, em Belo Horizonte, ela me falou que tem pessoas que, por exemplo, tomar uma medicação ou um suplemento em cápsula. A cápsula pode não ser adequada para aquela pessoa. Às vezes a pessoa vai mais no líquido, não sei se é essa a sua abordagem, mas ela me falou exatamente isso. Qual é a via de administração, sim, né? Sim, a via de administração, ela vai depender de inúmeras coisas, né? Ela vai depender da substância na qual você está querendo oferecer para o seu paciente, né? E a capacidade dele de assimilar daquela forma ali. De absorver, né? De absorver. E também tem essa situação da gente poder solicitar que a manipulação seja feita com cápsulas vegetais. Isso, né? Exatamente. Eu não me recordava exatamente o que ela falou. A gente pode pedir para manipular em cápsulas que não contenham glúten, que não contenham corantes, que não contenham substâncias que a gente entende que hoje faz mal para o organismo. Né? Então, assim, hoje em dia as possibilidades são inúmeras, né? Eu falo que a gente tem o mundo nas mãos, é só ir atrás e buscar realmente o que é melhor para cada paciente. Sim. Você falou aí da bioimpedância. Você pode explicar um pouco melhor pra gente? Sim. Como que se utiliza? Isso, eu trouxe aqui para mostrar para você um pouquinho, porque essa bioimpedância ela é um pouquinho diferente, porque ela não é uma balança, né? Eu já achei interessante quando você me mostrou essa, porque eu já fiz bioimpedância naquela balança que a gente né, sobe nela e ela dá um relatório sobre a gente. Exatamente. Quando eu vi você com essa caixinha na mão, eu falei, tem algo diferente aí. Exatamente, a tecnologia vindo para nos auxiliar, né? A gente pesa o paciente numa balança tradicional, né? Afere a altura dele também, e aí a gente vai no computador normal, abre a ficha do paciente e coloca esses dois dados lá, tá? E aí a gente conecta o paciente por esses eletrodos aqui, né? Eu coloco 2 eletrodos na mão do paciente e 2 eletrodos no pé, né? E aí eu conecto através desses fios aqui e esses cabinhos aqui são conectados nessa estruturazinha aqui, pequenininha, que é a famosa Bia, né? A nossa querida Bia. E a Bia, ela faz uma leitura de toda a análise corporal do paciente. Ela permite que a gente entenda qual que é a proporção de gordura, né? A proporção de massa magra, quanto é a proporção de músculo, né? De fato, o que é músculo dentro do seu paciente. E essa análise corporal, ela permite uma melhor identificação realmente do que seu paciente precisa, né? Sim. E além dessas medidas que já são tradicionais, né? A Bia, ela permite uma avaliação da hidratação do corpo. Então, a gente consegue ver se o paciente está fazendo uma ingesta adequada de água, né? Sim. Importante a gente já até como recomendar 35 ml por quilo de peso por dia, né?
é o mínimo que a gente recomenda de hidratação. Isso dá em média quanto, assim? Você tem que fazer o cálculo, 35 ml vezes o seu peso. Então, por exemplo, se você pesa 60 quilos, você multiplica 60 quilos por 35 ml. Né? Então, é bem individualizado mesmo. Então, né? aquela história de 2 litros por dia... Não é padrão, né? É uma média. Olha Se você só, já pegar fica uma a dica média, aí. se você pegar essa média, pela média de peso das pessoas, vai basicamente chegar nisso daí. Sim. Mas, né, de uma forma individualizada, 35 ml por quilo de peso. Isso é a hidratação mínima básica diária. É claro que se você está fazendo atividade física, tem uma atividade profissional, mais robusta, né? Que perde mais líquido, que você tem uma sudorese maior, você tem que se hidratar mais. Sim. Se você está num dia que está mais calor, você tem que se hidratar mais, né? Porque a hidratação, ela é essencial para a vida, né? Hoje a gente... né, o nosso corpo é muito mais água, né? 70% do corpo é água. Né? Então, a Bia, ela mostra isso pra gente. Ela mostra o quanto que o seu corpo está hidratado. E, além disso, ela tem uma função que é a água intracelular. Ela mostra pra gente o quanto que a água está dentro da célula e o quanto que a água está fora da célula. Né? Por quê? Porque a gente sabe que quando a água sai da célula, a gente sabe que existe algo inflamatório, algum processo que está permitindo com que essa água saia. Então, ela tem essa visão. E o último marcador, né, e talvez o mais importante para mim, na minha opinião, da Bia, é o ângulo de fase. O ângulo de fase é um marcador, é um número calculado, né, fisicamente, pela reatância e resistência do corpo. Sim. E ele basicamente significa duas coisas. O quanto que você tem de músculo e o quanto que você está inflamado. E o equilíbrio da sua quantidade de massa muscular com a sua inflamação vai gerar esse número que ele é um preditor do quanto que você está saudável. Né? E ele é capaz de avaliar qual é a sua idade celular e não a sua idade cronológica. Porque a gente tem a idade cronológica de quando a gente nasce até o dia de hoje e o quanto que está a nossa célula, qual que é a idade da nossa célula. Então, a gente consegue ter esse parâmetro como um marcador, né, e começar, a partir dele, promover mudanças no estilo de vida e começar a identificar realmente no acompanhamento o que realmente faz sentido e o que não faz sentido para aquela pessoa ali. Sim, interessante, viu? Então, já acendeu uma luzinha aqui, né? Porque em breve pretendo marcar uma consulta, então, para saber qual a minha idade real, né? A sua idade celular. Minha idade celular, que interessante. Vou querer saber, com certeza. Ô, Carolina, e quanto à polissonografia, né? Você avalia nela a apneia do sono, certo? Isso. Né? E como que isso, então, é integrado ao seu trabalho? Porque a gente tem um entendimento hoje, Eliane, que o sono é essencial, né? E não é só o sono, é a qualidade do sono, né? É a hora que você vai dormir, a hora que você acorda, ou como que você acorda, né? E o quanto que esse sono está sendo realmente eficiente, né? Na qualidade, na geração de qualidade de saúde para a pessoa, né? Então, até então, a gente conhecia aquela polissonografia que a pessoa vai para a clínica, né, dorme com um monte de eletrodo, né? Um monte de aparelhos fora da sua casa e, né, Viçosa até então que eu não tenho conhecimento de ter essa clínica. E hoje eu conheci essa tecnologia e eu consegui trazê-la para a gente utilizar no nosso consultório. Esse aparelhinho, ele é um aparelhinho muito simples. A gente coloca ele no dedo, né? Passa uma fitinha nele aqui para ele não sair, né? E você vai no seu celular, baixa o aplicativo e dá ok ali, dorme com ele durante a noite. No dia seguinte, na hora que você acorda, você vai desligar ele, vai finalizar e automaticamente todas as informações que foram colhidas vão para uma plataforma. Né? Nessa plataforma, que tem um centro, né, com um especialista em polissonografia. Esse especialista, ele emite o laudo, né, daquele exame, que posteriormente vem para mim, para eu poder fazer uma análise
e fazer as devidas orientações. Né? Que interessante. E aí, se você quiser, eu posso falar um pouquinho mais do que vem no exame. Você quer que eu fale um pouquinho? Sim. Você vai falar assim pra gente depois dos comerciais, tá bom? Tá Vamos certo. agora, então, para os patrocinadores do Brenda Pod. Conheça o consultório do Dr. Gustavo Belosi, seu especialista em cirurgia bucomaxilofacial. Aqui você encontra soluções para traumas da face, reconstruções ósseas, cirurgias ortognáticas, implantes dentários, disfunção temporomandibular, extração de sisos e muito mais. Venha nos fazer uma visita. A Irmandade do Hospital de Nossa Senhora das Dores, em Ponte Nova, tem 150 anos de história. Entre as especialidades em que somos referência para a região está a oncologia. Oferecemos o tratamento completo contra o câncer, com consultas, exames, cirurgias, quimioterapia e radioterapia. Irmandade do Hospital de Nossa Senhora das Dores. Nossa missão é cuidar de você. Voltamos então, queridos seguidores, para conversar aqui novamente com a doutora Carolina de Mendonça, que está falando para a gente um assunto muito interessante sobre medicina integrativa. E ela estava, antes dos nossos comerciais, falando sobre polissonografia. Isso. Então, o que esse aparelho mostra pra gente, né? Ele tem a capacidade de medir a saturação do oxigênio durante a noite. Então, ele consegue detectar os picos de dessaturação, que são aqueles momentos que você tem uma baixa de oxigenação, né? Então, e por que isso é importante? Porque quanto maior tempo você tiver com uma baixa oxigenação, ou quantos maior números de vezes você fizer isso durante a noite, você está aumentando seu risco cardiovascular, né? Que é o risco de morte. Por quê? Porque o oxigênio ele é essencial para a vida. E se você não está conseguindo, durante o seu sono, gerar uma capacidade de oxigenação das suas células, significa que você pode estar fazendo uma apneia de sono, né? Com momentos de dessaturação, né? E ele, além dele mostrar os momentos de dessaturação, ele também mostra os momentos de agitação, de movimentação, né? Se você está dormindo bem, se você está tendo picos acordando durante a noite, se você como é que está a sua frequência cardíaca durante a noite, se ela tem pico, se ela consegue se manter ali no limiar basal, se você está tendo momentos de oscilação muito grande, né? Então, com todo esse somatório de informações, de movimentação, tempo de sono eficiente, de saturação, frequência cardíaca, a gente consegue entender qual é a qualidade do seu sono e qual está sendo a eficiência desse sono, né? E a capacidade dele de realmente provocar aquela restauração que o sono é capaz de fazer. Então, às vezes a pessoa tem apneia, não sabe, né? E tá com a qualidade de vida ruim, tá se sentindo cansado, desgastado, e às vezes é isso, né? Muitas vezes a pessoa tem apneia e não sabe, né? Às vezes a pessoa ela tem um ronco, né? E ela não sabe. Ou às vezes ela tem um ronco baixinho e ela não sabe. O aparelho ele faz a gravação do ronco, né? Sim. Então a gente consegue entender o quanto que a pessoa ronca, se é baixo, médio, se é alto, o tipo do ronco. Tem alguns roncos que a gente chama de roncos restauradores, aqueles roncos que a pessoa, né, ela parece que ela está até se afogando, né, na busca do oxigênio. Então, só de escutar o tipo do ronco também, ele consegue clarear um pouco dessa qualidade do sono e nos facilita até na indicação das possíveis terapêuticas, né, das possíveis possibilidades para melhorar esse sono. Eu adorei isso aí, porque recentemente eu vi uma reportagem na TV, em casa, com a minha família, e eu até comentei
falei, nossa, só se eu fosse para essa clínica de avaliação do sono, dormir com aquele monte de eletrodos fora da minha cama, eu já sei que eu não ia dormir. Logo pensei, falei, eu sei que eu não vou dormir, porque aquele monte de fios, assim, eu sei que tem gente que vai conseguir, mas eu já pensei que eu achei meio desconfortável você conseguir dormir daquela forma, e é super prático, né? Ele é um dispositivo, né? Claro que vai ter o mínimo desconforto dele, mas claro. é mínimo dentro do padrão, né? A gente recomenda utilizar 2 ou 3 noites do aparelho para a gente entender um padrão do paciente, porque às vezes você pode estar com um dia com o nariz mais entupido, com um quadro gripal, e isso pode também te gerar um resultado não real ali daquela situação. Mas também é uma avaliação de como que o seu paciente se comporta diante de um momento não tão bom de saúde, né? A gente pode, então, assim, ter vários entendimentos a partir da polissonografia. Que interessante. E fazer, assim, várias formas de indicações, né? Hoje em dia existe já os dentistas, que são especialistas na apneia do sono. Sim. Existe alguns aparelhos que eles podem, como é que se diz? Modular na boca, né? E já estou entrando na área do colega, mas depois alguém pode explicar isso melhor. Mas que evita, né, essa oscilação da língua, né? A gente pode orientar a procura de um outro especialista em fonoaudiólogo para poder fazer os exercícios, para poder fazer fortalecimento de musculatura, né? Especialistas na área de otorrinolaringologia podem nos ajudar. Sim. Às vezes existe a necessidade de uma cirurgia, de uma desobstrução de via aérea com procedimento cirúrgico, né? E também aquelas questões não tão orgânicas, mas mais de níveis de estresse, da gente trabalhar as questões de ansiedade da pessoa, né? De trabalhar os sentimentos dela durante... Porque tudo que a gente vive durante o dia vai repercutir durante a nossa noite, né? Um nível de estresse mais elevado, uma raiva a mais que você passou. Isso aí vai repercutir no seu sono e vai trazer alguma repercussão para a saúde ou para dificultar, né, esse momento aí de restauração. Ótimo. Ô, Carolina, e esse aparelhinho, se eu for lá me consultar com você, como que é? Eu tenho que comprar um aparelho desse? Não. A gente faz... Ele funciona como todos os exames complementares que acontecem na medicina, né? É você que vai fornecer. Eu vou entregar ele para o meu paciente. Meu paciente vai levar esse aqui para casa, vai dormir com ele, no dia seguinte me devolve, ele passa por uma higienização e ele vai sendo utilizado. Ótimo. Né? Então é muito tranquilo. Gostei disso. E existem alguma outra, você falou aí da BIA, você falou da polissonografia, existe mais alguma outra técnica, alguma outra coisa, metodologia que você utiliza na avaliação dos pacientes? Existe do ponto de vista de análise, assim, clínica, né, que a gente pode fazer, de análise funcional, né? Sim. Existe um exame que a gente faz das fezes, né? A gente avalia a qualidade de todo o seu trato gastrointestinal olhando para as fezes, né? Então, a gente pode entender como é que está todo o funcionamento do seu intestino, o funcionamento das suas enzimas digestivas, como que você está absorvendo os nutrientes ou não absorvendo os nutrientes. Então, existe esse exame, né, coprológico funcional, né, que é um exame de fezes. Existe também na urina, metabolômica, que também é um exame que a gente vê também como é que está toda a excreção urinária, para a gente poder acompanhar suplementações, remodelamento hormonal, o que funciona, o que não funciona para o seu paciente. Então, assim, hoje a tecnologia, ela vem só para nos acrescentar, com certeza. Que interessante. É interessante que você falou aí do intestino, né? Na minha visão, enquanto psicóloga, eu penso que por muito tempo o intestino foi meio que subestimado, sabe? E agora que ele é, para nós, né, na psicologia, na psiquiatria, considerado aí o segundo cérebro
né, já que é um grande produtor de serotonina, eu vejo sempre que, para além, né, disso, dessa observação da serotonina, eu vejo que os médicos, de uma maneira geral, todos os profissionais de saúde, os nutricionistas e tudo, estão se atentando mais a ele, né, o funcionamento. Então, o quanto que é importante o bom funcionamento de um intestino, né? Porque antes a gente só colocava assim, meu intestino está mais solto, meu intestino está mais preso, e ficava nesse incômodo. Eu estou com o intestino preso, eu estou incomodada por isso, vou resolver isso. Eu estou com o intestino solto, vou resolver a questão do intestino solto. Mas só ficava nisso, né? Até então a gente só buscava resolver o sintoma. Né? Exato. Qual é o meu sintoma? Eu tenho uma diarreia. Aí toma uma medicação ali e acabou. Sim, vamos fazer o diagnóstico dessa diarreia, né? Por que tá com essa diarreia e vamos tratar essa diarreia. Hoje a visão do intestino ela é muito mais ampla. A gente entende o intestino como um contato do ser humano com o meio, né? Além, como a pele, que é o nosso maior órgão, né? Sim. A gente também tem o intestino, que também é um órgão gigantesco, né? Que está dentro da gente ali, a gente não faz ideia do quanto que ele é grande e importante, né? É através do intestino que a gente tem contato com os alimentos, né? E que a gente está ingerindo. E através desses alimentos, o nosso intestino ele vai reagir, né? Ele vai gostar ou não gostar daquilo que você está colocando para dentro, né? E a partir daí a gente começou a identificar a questão da permeabilidade intestinal, né? Que é o quê? A perda da barreira. Porque as células intestinais, elas funcionam como uma barreira do corpo, né? No qual o organismo ele tem que quebrar o alimento que foi digerido, absorver através daquela barreira. Para quê? Para que o nutriente entre para o seu organismo e ser utilizado como substrato para as funções orgânicas, né? Então, a partir do momento que você começa a ingerir alimentos, substâncias que são inflamatórias e que geram algo que seu organismo não quer, você proporciona uma quebra dessa barreira, né? E aí a gente chama isso de aumento da permeabilidade intestinal, né? Então a gente aumenta as vias de absorção, permitindo com que substâncias que não deveriam estar sendo absorvidas passam a ser absorvidas, né? E aí aumentando todo esse processo de intoxicação, né, que a gente hoje em dia vive no nosso corpo e muitas vezes a gente não identifica como causa dos sintomas, né? E além disso, né, enfim, são N coisas que a gente poderia falar, mas uma outra coisa que é muito importante relacionada ao intestino é a quantidade e qualidade dos micro-organismos que você tem dentro do seu trato gastrointestinal, né? Então a gente entende que a microbiota, os micro-organismos, eles começam na nossa boca, né? Por isso o importante do nosso cuidado com nossos dentes, né? Da nossa higienização bucal diária, né? E o cuidado com todos os nossos micro-organismos, porque a gente sabe que a presença de micro-organismos patológicos vai nos levar a estados de falta de saúde, né? E a ausência de bons micro-organismos também vai ser prejudicial, né? Como você falou, a produção de serotonina, que é um neurotransmissor produzido no cérebro, mas totalmente dependente do triptofano que vem do intestino. Exato. Né? Então, e esse triptofano é dependente do quê? Da nossa microbiota. E a nossa microbiota é dependente do quê? Do que a gente come. Da nossa alimentação, então, né? Porque se a gente alimenta com substâncias que vão prejudicar a nossa microbiota, a gente também está prejudicando a nossa saúde. A gente tem ouvido muito dos nutricionistas descascar mais e abrir menos pacotes, Perfeito. Não é isso? É Exatamente. isso mesmo. A gente tem que voltar às nossas origens. Sim, perfeito. Né? É isso mesmo. A gente tem que pensar como o pessoal de antigamente fazia. Dorme cedo, acorda cedo, né?
come o alimento saudável, Sim. né? O mínimo industrializado. Possível, né? exatamente. E a prática da atividade física, né? Que é fundamental. É fundamental, né? O sedentarismo hoje em dia é o que mais... E eu falo um dos que maiores a causas. atividade física é um grande aliado para a saúde física e também para a saúde mental. Com certeza. Inúmeras pesquisas já mostram isso. Então, assim, a atividade física é condição sine qua non, é condição fundamental para a nossa saúde como um todo. Com certeza. Tem que fazer. E um dos maiores marcadores de longevidade humana hoje é qual? É a quantidade de músculo que você tem na perna. Exatamente. Então, assim, a partir do momento que você começa a ter perda de massa muscular na perna, você já está perdendo tempo de vida. Então, a gente tem que fazer a reserva. Exatamente. Então, ó, malhar as perninhas também. Ô, Carolina, você gostaria de deixar aqui as suas considerações finais, contar pra gente algum caso, por exemplo, de sucesso na medicina funcional integrativa? Eliane, importante falar que a medicina funcional integrativa não é uma especialidade médica, né? Ela é simplesmente uma forma de abordagem, né? As outras especialidades médicas, elas também podem se utilizar dessa abordagem dentro dos seus consultórios, né? Não é específico, né? Não é uma coisa... Não é uma coisa exclusiva, ela pode ser utilizada em todas as especialidades, Sim. né? E para quem já tem uma visão de uma forma integral, como eu que sou uma médica de família, Sim. né, ela encaixa como luva, porque ela vem simplesmente nos trazer ferramentas que a gente pode utilizar para melhorar a saúde do nosso paciente. Né? Isso mesmo. Então é só um recado para todos os colegas que conheçam essa medicina, né, e para que todos os outros pacientes e todas as pessoas que tiverem interesse de buscar a saúde, né, de ter o maior entendimento, né, de que saúde não é ausência de doença, né, saúde é o bem-estar físico, psíquico e emocional, né, então a gente tem que ter essa visão de saúde e eu espero que vocês tenham minimamente compreendido, né, um pouco dessa medicina, como é que funciona essa abordagem. E estou à disposição para quem quiser ter mais conhecimento. E né, alguma diquinha rápida, você já falou da alimentação aí, né? Mas tem alguma outra coisa que você poderia deixar aqui claro, gente? A gente sabe que isso aí é apenas uma dica, uma coisa para integrar aí o seu dia a dia. Tem alguma coisa que você pode deixar pra gente? Assim, hoje eu acho que basicamente a gente precisa reduzir um pouco a nossa exposição a campos eletromagnéticos. Né? Eu acho que a gente está muito conectado, né? Não acho ruim, eu acho bom, mas a gente precisa entender que tudo também tem o seu tempo. O excesso, o excesso do campo eletromagnético, o excesso da exposição à luz branca, né? Esses excessos, eles também não fazem bem pra gente, né? Então, assim, uma dica que eu posso dar é que a gente consiga achar o equilíbrio, né? O equilíbrio de tudo na vida, né? O equilíbrio da alimentação, o equilíbrio da atividade física, o equilíbrio do estresse, o equilíbrio de tudo e assim a gente vai conseguir ter um pouco mais de tranquilidade e saúde. O que eu vejo até na minha prática profissional muito é que às vezes as pessoas elas estão conectadas ao celular 24 horas por dia. Colocam até embaixo do travesseiro, né? Vão dormir com o celular e na hora que acorda, a primeira coisa já é o celular, já é o dia inteiro ali. Então, a gente sempre fala que todo excesso, ele é prejudicial, não é? Sim, a gente recomenda, né, dentro dessa visão que você está falando, assim, não utilizar aparelhos no quarto, né? Sim. Dormir num quarto com o mínimo possível de eletrônicos conectados na tomada, né? Porque tudo isso vai interferir na nossa vida, né? Sim. Então, a gente conseguindo ficar algumas horas longe disso, a gente já está tendo um certo ganho. Né? Ótimo, ótimas dicas. Então tá bom, olha, agradeço muito a sua presença aqui no Brenda Pod, tenho certeza que os seguidores vão ficar muito curiosos para conhecer melhor a medicina funcional integrativa, né? Você que tem esse trabalho tão bonito aliado aí à sua especialização em medicina da família, super interessante e desejo sucesso e peço para você falar pra gente, se o pessoal quiser te encontrar, como é que faz a sua rede social, onde fica seu consultório em Viçosa?
Bom, então eu que agradeço, né, mais uma vez a oportunidade de estar aqui, mostrando um pouquinho, né, desse começo dessa jornada, né. A minha rede social é @doutora Carolina de Mendonça. Eu vou colocar algumas dicas lá de saúde e vocês podem interagir comigo, podem me perguntar, que eu vou estar sempre, né, dentro da possibilidade respondendo. E vou, em breve, iniciar um consultório com atendimento presenciais, né? Então, o pessoal pode também me procurar e a gente está sempre disponível aí para dar esse Você quer suporte. disponibilizar o endereço É o consultório na Dr. Milton Bandeira, né, 111, na sala 616, tá? Ótimo, gente. Milton Bandeira, ali pertinho do Central Shopping. Pertinho, isso, Né? no 6º andar. Isso mesmo. Então tá. Bom, gente, nós vamos ficar por aqui hoje com a presença da doutora Carolina de Mendonça. Agradeço mais uma vez a vocês, agradeço mais uma vez a Brenda pelo convite e espero vê-los em breve. Até mais!